Escatologia Bíblica 1, estudando a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, o número 3 no nosso livro, o ventre e as coxas de metal. Daniel capítulo 7, versículo 6 diz: Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Sobre esse reino, diz Daniel, ele terá domínio sobre toda a terra. E foi realmente um reino muito extenso. Alexandre Magno, ele foi rápido nas suas conquistas. Ele conseguiu unir a Grécia às várias cidades gregas que haviam na época, ok? Que era Atenas, era a principal, mas tinha Esparta, outras. E Alexandre mesmo, ele não pertencia a essas cidades. Ele pertencia a uma região que era do reino grego, tá bom? A chamada Macedônia, de cultura grega, mas era uma área assim de menor cultura, menor desenvolvimento, mas eram grandes guerreiros que acabaram sendo treinados pelos atenienses, porque eram constantemente dominados por aquela cidade, haviam guerra entre cidades, né? E eles foram treinados. O pai de Alexandre, Filipe II, foi treinado e estudou lá em Atenas, e depois ele levou toda essa cultura para a Macedônia, e acabou que os macedônios dominaram tudo. No capítulo 7, o ventre e as coxas de metal são descritas no terceiro animal, que é semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas costas. Tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E exatamente o leopardo, porque o leopardo ele é uma mistura de animais. Leo, que vem de leão, e pardo, de pantera, como uma mistura de leão e pantera. Então, era uma mistura de 2 culturas dentro das cidades gregas. A cultura macedônia, que era uma cultura mais atrasada, porém eram homens mais desenvolvidos fisicamente, tá ok? E a cultura de Atenas e outras cidades, que era uma cultura mais avançada, tá bom? Então ele uniu a força com a inteligência, vamos assim colocar, né? A força aí seria do leão, e a inteligência e a capacidade de ataque veloz vem da pantera, né? Que é a pantera da família pantera, leopardo, são assim animais de um ataque muito preciso, muito veloz. O próximo parágrafo explica exatamente isso. O termo leopardo vem de 2 termos gregos, leo, que se traduz por leão, e pardo, que se traduz por pantera. Certamente este animal foi utilizado para falar das 2 naturezas do Império de Alexandre, ou seja, grego e macedônio. Tá bom? Grego falando daquelas cidades que representavam mais a cultura avançada da Grécia, principalmente Atenas. Vamos lembrar que foi Atenas que nasceu a democracia, né? Prosseguindo, a antiga Macedônia é hoje a Iugoslávia, sul da Bulgária e Turquia europeia. Naquele momento, todas elas fizeram parte do Império grego. Esse metal que aqui aparece é o bronze, né? Lá em Daniel 2 fala o ventre e as coxas de metal, mas poderia ser traduzido por bronze, né? Um tipo de metal. Os gregos ficaram conhecidos pelo uso que faziam do bronze. Os seus exércitos com couraças de bronze sempre chamavam muito a atenção. E aqui nós temos um primeiro ponto interessante. Por quê? Os gregos, eles se tornaram um império dominante ali no ano 330. Daniel, ele teve essas revelações ali próximo do ano 536, né? Considerando o capítulo 7, que já foi no reino de Belsazar. Daniel capítulo 2 foi antes, foi lá no ano 603. Vou colocar no ano 600 como redondo, tá ok? 600 para 330 são 270 anos de diferença. Existem alguns céticos, principalmente os liberais teológicos, né, que eles falam: como que um homem pode 270 anos antes descrever, tá bom, o povo que vai dominar o mundo?
Tá bom? Então eles nem acreditam que foi Daniel que escreveu esse texto. Eles acreditam que isso foi uma escrita posterior que alguém pegou, forjou lá. Vou dizer que Daniel escreveu isso tudo aqui e botou no meio dos pergaminhos de Daniel, e essa farsa acabou chegando até os dias de hoje, tá bom? Infelizmente isso é ensinado até em alguns seminários teológicos, algumas faculdades, né? Eu sempre falo o seguinte: enquanto eu estiver vivo, essa heresia não vai entrar aqui no Betlehem, não, porque você acaba com as escrituras sagradas se você diz que uma parte das escrituras foi forjada, é uma fraude. Isso aí, para um ateu, para um cético que desacredita na Bíblia, é um prato cheio, tá bom? Mas infelizmente essa é uma doutrina muito divulgada. Prosseguindo a leitura do livro. Este reino é o reino grego. Os gregos foram levados a esse êxito por Alexandre Magno. Esse homem foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Alexandre foi aluno do filósofo Aristóteles. Ele foi preparado para a audácia. Quando jovem, ganhou um cavalo selvagem, bucéfalo. Homem nenhum conseguia manter-se sobre este animal, ou seja, ninguém conseguia amansá-lo, como usa na linguagem, né, popular. Até que Alexandre notou que ele temia a própria sombra. E como o medo fazia saltar junto animal e sombra, isso parecia não ter fim. Virando o focinho do cavalo para o sol e mantendo nessa direção, conseguiu domá-lo. Ou seja, Alexandre pegou, ele se assusta com a sombra, então vou fazer o seguinte: ele montou no cavalo e virou o focinho em direção ao sol. O cavalo não teria visto a sombra. E aí, então, ele parou de saltar e Alexandre conseguiu amansá-lo, né? Toda essa história nós não sabemos se é verdadeira, porque essas histórias de Alexandre também, elas foram escritas bem depois dele. Os pergaminhos existentes, né, as histórias são escritos posteriores, coisa de 200, 300 anos depois. Então, pode ter muita fraude. E nós sabemos que os gregos eram bons em inventar história, né? A história de Troia e de Aquiles eram tudo escritos gregos como se fosse história, mas nós vemos que havia ali toda uma mitologia, então eram realmente histórias inventadas. Esta foi a primeira das conquistas de Alexandre. Quando Alexandre conseguiu a unificação e coesão dos gregos, o Império Persa estava em decadência. Assim partiu para a conquista deste império. Dario III tentou resistir ao ataque de Alexandre, vendo, porém, que seria derrotado, ofereceu a Alexandre a partilha pacífica do império. Alexandre recusou. Em 330 a.C., Alexandre já havia conquistado todo o Império Persa, né? Então, acabou aquele domínio persa e ele se tornou o Império Mundial. Os persas, eles começaram a se enfraquecer e caíram exatamente na região da Grécia. Por quê? Eles fizeram diversas batalhas, tem a famosa Batalha de Maratona, onde eles foram destruídos pelos gregos. Então, eles tentando dominar Atenas, Esparta, aquelas cidades maiores, eles não conseguiram. Foram enfraquecendo, recuaram, desistiram de tentar conquistar Atenas. Eles conquistaram até a região da atual Turquia, mas não chegaram na Grécia. O que Alexandre fez? Naquele enfraquecer do Império Persa e o crescer dos gregos, Alexandre Magno então resolve desafiar os persas e consegue conquistar até a capital persa, coisa que os persas literalmente nunca conseguiram. Chegaram a invadir Atenas, mas incendiar Atenas, mas não conseguiram conquistá-la, tomar posse da cidade. Um homem comum teria contentado-se com estas conquistas, mas Alexandre não. Ele ambicionou a Índia, que estava bem mais distante, coisa que, vamos dizer, a Babilônia ninguém pensou em conquistar, né? E foi conquistá-la. 3 inimigos o enfrentaram. O primeiro foi a correnteza do rio Hidáspes, enfurecida pelas chuvas daquela época.
Mas o rio foi vencido graças ao valor de seus homens. E veja como ele vai se aproveitar dessa enchente para poder tomar esse rei, conquistar esse rei. O segundo, o rei Poro, que o esperava na margem oposta do Idaspe, à frente de 50 mil homens, 3 mil cavalos e 130 elefantes. Mas o rei foi vencido através de um estratagema baseado na surpresa do ataque. Alexandre, aproveitando-se do relaxamento das tropas indianas, numa noite de tempestade, arriscou a travessia do rio e os atacou vitoriosamente, porque todos diziam, com essa chuva, essa enchente, ele não vai atravessar. Vamos dormir tranquilo, vamos esperar passar essa chuva e depois vamos esperar a invasão deles e nós guerreamos. Ele invadiu durante a chuva e essa surpresa foi fundamental na derrota. O terceiro desafio causou a primeira e única derrota de Alexandre. A causa de seus homens, a recusa de seus homens em continuar. Os leais e invictos guerreiros, cansados dos 8 anos de luta e saudosos de seus lares, não viam na guerra nada mais do que um capricho pessoal de seu chefe. Então isso fará com que Alexandre não tenha mais como prosseguir nas conquistas, já que os guerreiros não queriam mais conquistar. Já conquistamos muito, agora vamos viver da glória das nossas conquistas. Em 323 a.C., aos 33 anos de idade, a peste venceu Alexandre, e com ele morre a unidade do império. O leopardo com 4 asas representa a conquista rápida. Nunca homem algum conseguiu tanta conquista em tão pouco tempo. As 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o reino após a morte de Alexandre: Ptolomeu, Cassandro, Seleuco e Lisimaco. Tá bom? Ptolomeu será muito conhecido porque ele ficará governando o Egito. Ele vai até construir uma cidade lá, Alexandria, em homenagem a Alexandre. Diz a história, hipótese, que ele seria um irmão bastardo de Alexandre, que deu a melhor, a mais rica região para ele. E esse Ptolomeu, ele será um homem assim que vai admirar muito a cultura. Ele vai construir uma grande biblioteca em Alexandria, e nessa biblioteca ele vai solicitar, vai pagar israelitas para que eles façam uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, porque ele queria todas as obras do mundo na sua biblioteca. E mais uma vez os céticos dizem, como um homem poderia profetizar que o reino seria dividido entre 4 generais? Ou você acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, e que é Deus que está revelando o futuro, ou você acredita que é simplesmente alguém inventando histórias para poder dizer que era uma profecia verdadeira? É inacreditável esses hereges acreditarem nisso. Para concluir, é bom lembrarmos que Nabucodonosor teve estes sonhos no 2º ano de seu reinado. Ora, visto que ele começou a reinar em 605 a.C., estes sonhos lhe foram dados em 603, e vemos a revelação cumprindo-se à risca. Só Deus para revelar um fato cerca de 280 anos antes do mesmo ocorrer. Este império caiu em 197 a.C., o exército romano derrotou na batalha de Silocéfalos. Foram 133 anos de domínio. Como o reino estava dividido, os romanos foram conquistando aos poucos. Os romanos eram muito mais organizados que os gregos. Os gregos eram mais organizados que os persas e os romanos mais organizados que os gregos, que assim foram conquistando todo o Império Grego.